nossa cidade. Gente, estamos aqui com o patrimônio imaterial da nossa cidade. O que isso representa para você? É uma responsabilidade muito grande, hein, Jefferson? Com certeza, você falou a palavra certa. É uma grande responsabilidade. A gente ouve falar isso assim, a gente fica pensando, né? O que realmente quer dizer isso para mim? Mas quer dizer, assim, que aquele terreno que eu achei, que eu comecei a cultivar aqui, o meu trabalho, tá prosperando, né? É o resultado já de alguma coisa que eu devo ter plantado aqui no coração desse lugar, dessa cidade, desse povo. Né, é um reconhecimento assim que não me envaidece nem um pouquinho, porque a responsabilidade é muito grande. Então assim, eu sinto que eu preciso melhorar muito para fazer por onde, né, essa responsabilidade, para nunca decepcionar as pessoas, porque a gente cativar alguém, cativar uma imagem assim de alguma coisa, leva muito tempo, mas assim, para se perder é muito fácil. Então eu preciso muita inspiração, peço sempre a Deus muita inspiração na minha vida, quero sempre continuar estudando, porque um artista ele não para de aprender. Eu estou aí há 40 e tantos anos, né, exercendo esse trabalho e aprendendo cada vez mais. Então eu sinto assim que eu posso aprender muito, posso desenvolver muito meu trabalho, posso contribuir muito mais, fazer muito mais coisa, né? Ainda sou jovem, não tenho nem 80 anos ainda, né? Se sonaram para mim, ninguém fala que eu tenho 80 anos, fala? Eu acho que não tenho mesmo, graças a Deus, tá, gente? Eu só tenho os cabelinhos brancos assim, mas ainda não tenho nem 60, tá, Nilton? Eu sou avô, triavô agora, né, e tudo mais. Eu acho que é um título até maior ainda, viu? Eu, assim, graças a Deus, uma coisa que eu sinto, assim, que é construído na vida da pessoa, é a história da pessoa em todos os aspectos. A gente não se constrói só como artista, é o ser humano, né? A gente viver com dignidade, construir a nossa família com dignidade, educar os filhos, ver os filhos crescendo. Isso tudo é que envolve a sociedade. A sociedade olha para o artista como um ser humano, né? Não olha só pelo trabalho, né? Vê toda a construção do ser humano em todos os aspectos. Então hoje eu tenho a minha filha casada, bem casada, graças a Deus, formada. Aí eu tenho uma neta de 2 anos, agora eu tenho mais 2 netas de 1 mês. Fez ontem, as 2 netinhas, fez 1 mês. Gêmeas? Gêmeas, Nana e Tereza. Aí esses dias a gente estava no lançamento de um livro que lá na biblioteca pública foi lançado o livro da Gilmara, da Sisu. É um livro assim, não é um livro infantil, mas assim, é um livro lúdico, um livro muito bonito, e eu fiz as ilustrações do livro. Aí no final lá eles pediram para eu falar algumas coisas, né? Eu estava falando a respeito das ilustrações, falando de tudo mais, e eu fui lembrar que minha filha, essa semana, tinha me contado que ela leu esse livro para minha neta, né? A minha filha lendo um livro para minha neta. Aí eu fiquei imaginando, gente, quantos corações que a gente pode tocar através da arte, né? A minha filha lendo um livro para minha neta um dia pode ler esse livro para minha bisneta, né? E isso é assim, que é a prosperidade da arte, né? Então você falar que a gente é patrimônio imaterial, cultural e tudo mais, é assim, um legado que a gente pode deixar. Pensar que minha netinha também pode ser uma artista. A minha filha, ela tem vocação artística muito grande, ela faz trabalhos muito bonitos com a arte também. Então a gente vê que essas sementes que a gente está plantando estão dando frutos. Eu vejo quantos alunos meus hoje vivem de arte em diversas áreas. Eu tenho alunos que são artistas no grafite, na tatuagem, arquitetos, né, pintores, artistas plásticos em diversos lugares, em outras cidades, que estudaram comigo aqui, foram para outras cidades e estão prosperando. Então a gente vê as sementes da gente sendo plantadas. Isso aí que é a maior riqueza que um artista pode ter, essa prosperidade do trabalho da arte, ver a arte. Eu não faço a arte por mim, nunca pensei muito, nunca pensei na vida em um título de patrimônio imaterial. Isso aí é uma coisa que para mim assim, eu nunca imaginei isso. Eu imaginava era só de viver com dignidade no meu trabalho e de ver o meu trabalho prosperar e de poder alcançar o coração das pessoas. Que a arte, eu tenho muitas definições de arte que eu gosto de falar para as pessoas, mas uma delas é que a arte é comunhão. Ela é feita para compartilhar, como você estava dizendo, da união. A gente se une através de algo que a gente tem em comum, que é a arte. Então a arte é essa comunhão que a gente faz para compartilhar, e tudo que a gente faz para compartilhar é amor. Quem faz com amor, quem quer plantar alguma coisa que tenha prosperidade de verdade, é só colocar o amor. Continuando falando nessa parte de inspiração, de comunhão da arte,
de plantar as sementes para as novas gerações, como que você vê receber escolas, grupos de visitantes aqui no seu espaço? O que significa para você ter pessoas novas entrando, observando essa arte? Você sente que elas saem mais inspiradas? Se você toca o coração das crianças, como que é essa parte? Exatamente o que eu estava falando, essa oportunidade, né, de comunhão. Quando eu vejo uma criança falar a respeito do trabalho, de vez em quando eu recebo escolas aqui de todas as idades, tanto crianças, né, do primário, quanto formandos, do terceiro ano e de todas as idades. O público é muito diverso. Então, às vezes, a gente faz umas rodas de conversa e eu ouço a visão, a interpretação que eles têm a respeito de uma tela, de uma obra, ou do sonho de viver de arte e tudo mais. Isso, assim, é uma coisa que enche o coração da gente de alegria. Como eu estava falando, isso aí é o grande valor para a gente, para mim principalmente, né? É ver a arte prosperar, ver que a gente tem a possibilidade de tocar o coração de alguém, de transformar a vida de alguém através da arte. Eu já tive alunos aqui que chegavam aqui, tinha um aluno meu que ele, não vou citar nome, mas ele chegou aqui, eu achava que ele era mudo. Ele era muito tímido mesmo. O pai dele era muito preocupado com ele, que não sabia o que ele tinha, né, por causa da timidez muito forte, assim, muito introspectivo, muito quieto. E ele começou a desenhar e foi fazendo amizade comigo, foi se desenvolvendo. Daí um tempo ele estava expressivo, ele chegava aqui, me abraçava, sabe? Eu via o tanto que estava fazendo bem para ele ser tocado pela arte, o quanto a arte estava transformando a vida dele. E até hoje, isso já deve ter quase 20 anos. Ele encontra comigo na rua e me abraça, sabe? Ele lembra de alguma coisa, de alguma conversa que a gente teve. Eu encontro com o pai dele, com a família dele, eles comentam alguma coisa a respeito. E assim, quantas histórias que eu já vivi dessa forma. Tinha uma senhora que fez aula comigo aqui no ateliê, bem no início, quando eu mudei para esse espaço aqui. Era uma senhora assim, muito bem de vida, muito rica. E eu fui na casa dela uma vez e vi muitas fotos dela em vários lugares do mundo, né? Na Torre Eiffel, no Monte Fuji, no Japão e tal. E todos os lugares, ela viajava muito, no mundo inteiro, e sempre com uma cara muito fechada, muito triste, um semblante assim, bem para baixo. E eu olhava para ela, ela sempre sorrindo. Eu perguntei para ela por quê, né? Que ela não sorria naquelas fotos lá e tudo mais. E ela foi me contar que ela quando ela conheceu o ateliê, ela era assim. Aquela era a vida dela antes do ateliê. E depois do ateliê, um dia ela estava no sítio dela, um dia à tarde, era um pôr do sol, e ela começou a olhar para a paisagem do jardim dela e começou a ver luz e sombra, ver a mudança da luz, da sombra, as texturas e as coisas que a gente conversava a respeito do desenho, né, as matérias do desenho. Ela começou a identificar aquilo ali na natureza e começou a perceber que o olhar dela tinha mudado para a vida. O olhar dela não mudou só para aquela técnica que ela tinha aprendido, mudou para a vida dela, que ela estava olhando as coisas de forma diferente e vendo um mundo novo, uma possibilidade diferente. E essa pessoa era uma pessoa assim, muito alegre, muito extrovertida depois disso, né? A gente convivia aqui, ela dava umas risadas assim, muito gostosas, alegrava o ambiente, sabe? E ela me contou isso, assim, eu fiquei muito emocionado, né? Porque pra gente, assim, esse é o maior retorno. Eu ganhar dinheiro, essas coisas assim, é bom, mas o retorno real mesmo que eu tenho na minha vida com a arte é isso. É quando eu sinto que eu pude tocar o coração de alguém, fazer alguma coisa de bom, alguma coisa boa para alguém. Eu ganho muito mais. Cada vez que a gente toca o coração de alguém, o coração da gente se enche mais de amor. E tá todo mundo com os olhos brilhando aqui, viu, gente? Impossível não ficar inspirado com um discurso desse. Continuando esse papo, né? Eu acho interessante que você comentou da questão do trabalho em Nova Serrana. Por ser conhecida realmente como uma cidade do trabalho, a arte às vezes é desvalorizada, fica de lado. E trabalhos como o seu, que expõe mural, tem uma galeria aberta, trabalhos como teatro público, como as músicas da cidade, eles inspiram as pessoas e mostram que não apenas do trabalho é constituída a vida. Então a pessoa pode sim trabalhar, pode dedicar parte do seu dia, pode e deve dedicar parte do seu dia do trabalho, mas também há válvulas de escape, há saídas para você poder se expressar melhor, conhecer a vida e mudar o seu jeito de ver a vida, como essa senhorinha que você falou que era mais fechada e começa a se abrir. E a gente vê muito isso no teatro, né, Isabela? A gente vê muita gente que chega introvertida,
não comunica, não conversa e começa a se soltar na arte. E a importância das diversas áreas da arte. Porque tem gente que vai se sentir mais à vontade na escritura, né, na escrita, tem gente que vai se sentir mais à vontade na arte visual, tem gente que se sente mais à vontade interpretando, tem gente que se sente mais à vontade cantando. E eu acho que um dos objetivos maiores que eu percebi depois desse podcast é a gente poder mostrar as diferentes modalidades de arte que tem na cidade e que não é constituído apenas de uma cidade que tem fábricas, apenas de uma cidade do trabalho, mas de uma cidade que é multicultural também. E a gente finalizou as nossas aulas na Casa de Cultura essa semana, fez as confraternizações de fim de ano, e é nessas horas que todo mundo começa a contar os seus relatos, né? Tem um pessoal que já está lá há bastante tempo e tem um pessoal que chegou esse ano, e as turmas, elas são misturadas. Claro que a gente tem um processo, né, de aprendizagem, mas eu sempre gosto de deixar os novos entrar nas turmas dos mais velhos. Por quê? É o que você está falando. É muito mais que a arte também. Claro que a gente vai aplicar técnicas, a gente vai aplicar a base naquela modalidade de arte, mas o abraço que as pessoas que fazem parte daqueles grupos dá naquelas pessoas também faz parte daquilo. Porque o pessoal vem aqui para o seu ateliê para pintar um quadro, mas eles fazem amizades, eles conversam sobre a vida, eles fazem várias outras coisas e isso vai enriquecendo. Então, além de aprender uma coisa nova, ainda as pessoas se socializam, né? Fazem amizades. Eu falo que o pessoal da arte, eles são diferenciados, que é um pessoal que abraça, é um pessoal que acolhe. E acolhimento, o sentimento de pertencer a algum lugar, é uma coisa muito importante para o ser humano, né? Eu acho que todo mundo deve experimentar arte, não como sua profissão, né? Como a gente está aqui, leva a arte como profissão, mas algo para sair da realidade da vida, né? Porque às vezes a realidade ela é muito dura e a arte faz a gente sair. Acho que eu fiquei emocionada, gente. Eu fiquei emocionada, né? E assim, a gente está chegando no fim desse podcast. Tá sendo muito gostoso falar sobre a arte visual aqui no ateliê do Jefferson, né? Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem para as próximas gerações, que a gente está vendo aí uma geração aí cheia de energia, né? Para a arte, que mensagem você deixaria para as próximas gerações da nossa cidade? O Pedro estava falando, né, da nossa